Bom, boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer em meu nome, em nome da Unicamp. A gente está aqui com a oportunidade de conversar com vocês, meio intimidada por uma mesa só de infectologistas, mas vamos lá, a gente vai tentar conversar um pouquinho com vocês sobre a questão de sífilis na gravidez. Eu sempre comento, e começo com essa foto, que é uma foto do nosso hospital nos anos 80, quando eu era ainda aluna, e a gente tinha a oportunidade de começar a estudar e trabalhar com sífilis na gravidez, e aqui é o mesmo hospital nos anos de 2016, com 30 anos, e eu posso dizer que, infelizmente, a realidade da sífilis aqui e aqui continua a mesma. A gente evoluiu muito em termos de algumas tentativas diagnósticas melhores, algumas grandes campanhas nacionais, mas a gente conseguiu enfrentar muito pouco esse problema que é a questão da sífilis e da sífilis na gestação, particularmente a sífilis congênita. Bom, o agente é conhecido, ele é um agente bastante imaturo do ponto de vista genético, ele tem uma única haste espiralada com um único cromossomo aí ao longo dessa haste, incapaz de produzir resistência à penicilina, mas a gente ainda está patinando para enfrentar esse problema. Realmente a gente teve uma forte expectativa de que a gente iria conseguir erradicar a sífilis depois da descoberta da penicilina. Isso realmente aconteceu em meados dos anos 50, voltamos a ter a revolução sexual nos anos 60, aumentou sífilis, caiu nos anos 70 com várias campanhas funcionando, depois vem a epidemia do HIV e a gente continua aí, desde então, sem perspectiva de queda, apesar de todos os esforços que a gente tem feito. A gente não entende muito como a gente tem um descompasso entre o HIV e a sífilis. Se a sífilis tem um diagnóstico, tratamento, cura e prevenção disponíveis e de baixo custo, o tratamento continua sendo o mesmo desde a década de 40, não tem definição de resistência do treponema à penicilina, e a gente ainda não enfrentou de maneira adequada as nossas cifras, tanto nacionais quanto em vários países no mundo, continuam alarmantes. E por que isso acontece? Basicamente, ou porque a gente não rastreia no pré-natal, ou porque a gente interpreta de maneira inadequada, e a gente vai ver que a maioria das grávidas não vai ter doença clínica, ou porque a gente, de fato, não tem o tratamento da parceria sexual, que é um outro problema que impacta muito. Várias campanhas, essas são algumas das muitas campanhas aí nacionais e mundiais na tentativa do enfrentamento da sífilis, mas, infelizmente, o que a gente vê é um aumento significativo e objetivo de sífilis no mundo e no Brasil. Então, se a gente pegar dados um pouco mais antigos da OMS, são mais de 660 mil casos anuais de sífilis congênita, mais de 200 mil óbitos fetais e neonatais. Ela continua sendo a IST mais transmissível mais prevalente no mundo, 6 milhões de casos a cada ano. No Brasil, a gente teve, em 2019, mais de 150 mil casos em adultos dos notificados, com uma subnotificação que não é pequena, mais de 61 mil em gestantes e mais de 24 mil em crianças de uma doença que é prevenível. Se a gente pegar entre 2010 e 2016, nós vimos uma cifra que é bastante preocupante, porque sempre se falou, tem a supernotificação da questão, vocês estão valorizando demais. Se fosse isso, a gente não estaria observando um aumento da letalidade pela doença congênita em mais de 25%. Subiu de 2,4 para 7,4 por mil nascidos vivos, a ocorrência em crianças, e a letalidade em 25%. Então, isso tudo é para tentar mostrar para vocês o quanto a gente tem problema em relação ao enfrentamento e o tratamento da sífilis na gravidez e prevenção da sífilis congênita. Uma grande preocupação que a gente tem é que os médicos que abordam essas grávidas ainda rastreiam um pouco, interpretam mal e ainda tratam de maneira inadequada ou não tratam. Então, só para se ter uma ideia, o percentual de tratamento em grávidas prescrito no Brasil foi em torno de 80%, ou seja, uma de cada 5 grávidas diagnosticada acaba não recebendo o tratamento ou completo ou o tratamento adequado. Então, eu queria que esse gráfico fosse um pouco melhor do que ele está. Essa queda que a gente vê aqui em 2020 de sífilis em adulto, em azul, na realidade, é a subnotificação em tempos de pandemia. Então, o gráfico é progressivamente crescente de sífilis em adulto, principalmente adultos jovens que gestam e vão ter filhos, portanto, com risco de infectar. Em abóbora, o nosso gráfico, progressivo aumento de sífilis em grávida, mas tudo bem, tenho mais população adulta infectada, vou ter mais grávida, mas a sífilis congênita, infelizmente, acompanha o gráfico das gestantes, ou seja, essas mulheres até são diagnosticadas, mas não são abordadas de maneira adequada. Então, isso aqui é para mostrar, sífilis aumentando em adultos, aumentando em grávidas,
aumentando em crianças e, infelizmente, aumentando a letalidade da doença congênita. Então, esse aqui é um gráfico da OMS, publicado recentemente, né, um mapa, mostrando ali do número de casos de sífilis congênita nos países do mundo, e, infelizmente, está ali o Brasil realçando aí a sua cor em um azul escuro, com um número significativo e impressionante de infecção congênita. O grande problema é que sífilis em grávida leva a um desfecho negativo, seja por natimortalidade, por prematuridade ou crianças sequeladas, em mais de 60% dos casos. Ou seja, 2 de cada 3 gestantes, se não for tratada de maneira adequada, vai ter um desfecho negativo em relação à sua criança. E o grande problema disso é que, se a gente for pegar a história da sífilis, a maioria dessas gestantes não vão me apresentar no pré-natal com cancro, que em grávida ou em mulher geralmente passa despercebido, não vão chegar para a gente com rasgo cutâneo, não vão ficar com doença sintomática. A maioria delas vai estar no que a gente chama de latência indeterminada. São mulheres que têm doença assintomática e que eu vou só conseguir fazer o rastreamento a partir do diagnóstico sorológico adequado. Um estudo de prevalência do Ministério da Saúde mostrou que 86% das gestantes do país notificadas com sífilis estão na fase assintomática da doença, ou seja, eu tenho que trabalhar com o laboratório, que a gente vai ver que não é muito simples. Então, é óbvio, se eu vejo uma grávida com cancro em colo de útero, eu não tenho dúvida do meu diagnóstico. Eu sempre lembro da importância da gente rastrear cavidade oral, né? E eu falo que pênis, vagina e boca estão muito próximos na relação sexual, a gente tem que aprender, então, enquanto ginecologista e infectologista, examinar de maneira adequada também a cavidade oral nessas mulheres. Dificilmente eu vou pegar, esse aqui é um caso que chegou no CAISM com um rasgo cutâneo exacerbado, que foi tratado na rede básica com antihistamínico e corticoide, pensando num efeito colateral de qualquer coisa, né, e, na realidade, era um caso de sífilis. E o que a gente tem bastante preocupação é ver que essa evolução da reação inflamatória com perda de tecido e fibrose é o que vai acontecer nos diferentes órgãos, inclusive na criança. Por isso, a repercussão é tão grave. Do ponto de vista de transmissão vertical, quanto maior o nível de terponemia na mãe, maior o risco da criança infectar. E quanto mais avançada for a gravidez, também vai ser maior esse risco. Porque a placenta, no primeiro trimestre, a gente começa a brincar que ela é uma barreira. No terceiro trimestre, na realidade, ela vira uma peneira, então ela permite grande passagem do treponema para a circulação fetal. E o risco para o feto é significativo. Mãe sintomática é igual a criança infectada. Mas mesmo na mulher assintomática em fase tardia da doença, eu estou falando algo que encontra até 30% de malformação e sequela fetal. E para a criança o cenário é avassalador, né? Grandes preocupações. Um que a gente vê com frequência é a restrição de crescimento, mas formas graves com acometimento neurológico, ósseo, é bastante observada nos casos de crianças infectadas, sendo que a mortalidade perinatal alcança até 40%, ou seja, a sífilis é a doença infecciosa que mais mata feto no ambiente intrauterino. Então, a repercussão tardia também pode ser bastante grave, e essa é a sequência de lesões que a gente vê nos diferentes órgãos acometidos pelo treponema. Então, só para a gente dimensionar isso, sífilis recente não tratada, eu estou falando algo em torno de 100% de crianças acometidas. Se eu pegar a doença latente recente, menos de um ano, eu vou estar falando em torno de 30% de acometimento, inclusive com 10% de natimortos. Se eu pegar a doença tardia, onde estão a imensa maioria das grávidas, eu estou falando, de novo, em 40% de acometimento, com quase 20% de natimortalidade e prematuridade em 20% dos casos. Ou seja, a dimensão é bastante preocupante. Mas a maioria das crianças vai se apresentar assim. Elas vão ser assintomáticas ao nascimento, e se eu não rastrear a mãe, eu não vou fazer o diagnóstico e não vou conseguir prevenir a evolução também ao longo do primeiro ano de vida. Então, por isso que é um dogma para a gineco, não se sai da maternidade sem se ter certeza da sorologia da mãe, e se essa for positiva, o estado sorológico também do seu recém-nascido. Qual a frequência que a gente deve fazer isso? Então, o clássico ainda está início do primeiro trimestre, início do terceiro trimestre e na admissão para parto ou aborto. Com uma forte tendência hoje a gente recomendar a sorologia trimestral para sífilis, com rastreamento sistemático também da parceria sexual, tanto para sífilis quanto para HIV e hepatites. Eu
admiro bastante a apresentação do Jorge, coerente em relação a toxo, mas a gente tem um grande problema em grávida, é diagnóstico, gente. A maioria das pacientes com toxo, por exemplo, não vão pegar com soroconversão. Elas vão chegar com uma sorologia suspeita, com uma avidez baixa, e aí tudo que desencadeia dali para frente é que vai ser o grande problema que a gente tem dúvida adequadamente no diagnóstico. E a gente vai ver que a doença latente também vai levar dúvidas no nosso diagnóstico. Então, essa aqui são os guidelines de várias sociedades recomendando pelo menos uma repetição da sorologia ao longo da gravidez, além do momento de início de pré-natal e parto também. O diagnóstico laboratorial da sífilis é outro problema para a gente, porque, na realidade, a gente gostaria de ter um marcador de doença em atividade com replicação do treponema. Eu falo que a gente gostaria de ter uma sífiloplasmina, como gostaríamos de ter uma toxoplasmina, para determinar, de fato, se aquela paciente tem uma infecção com risco fetal. E esse é um problema. Se eu tenho uma mãe sintomática, que eu estou vendo cancro, estou vendo rache, eu fechei o meu problema. Eu estou com mulher sintomática, a sorologia me dá suporte para isso. O grande problema é a hora que a gente entra na paciente assintomática, que é a imensa maioria. E aí eu vou ter que trabalhar com sorologias, seja as não treponêmicas, que são inespecíficas, com anticorpo anticardiolipina, seja as treponêmicas, e aí a gente vai, que na maior parte das vezes não vão soro reverter, portanto, elas vão me ajudar a confirmar, mas não vão necessariamente definir o diagnóstico em determinado momento. Bom, teste não treponêmico tem a vantagem de ser sensível e eu poder titular, avaliar a resposta a tratamento. Os não treponêmicos, a gente tem trabalhado muito com testagem rápida, pela facilidade de diagnóstico, mas lembrando que esses testes ficam como marca sorológica. E eu não vou conseguir pegar a mulher da reinfecção ou, eventualmente, uma falha de resposta a tratamento, porque ele, uma vez positivo, vai ser carregado positivo para o resto da vida. Então, esse é o problema, eu vou ter que me basear nos não treponêmicos, a partir de um treponêmico positivo, mas lembrando que eu também vou ter, na fase latente mais avançada, eventualmente, negativação do teste não treponêmico sem tratamento adequado e com risco de infecção para a criança. Então, o clássico, se eu tenho uma mulher sintomática, qualquer prova sorológica positiva para sífilis, ok, ela está infectada. Se eu não tenho essa mulher com doença clínica, ela tem um teste treponêmico reagente e um não treponêmico reagente, ok, eu estou frente a um quadro de sífilis, que dependendo da titulação e dependendo da situação epidemiológica, pode ser uma cicatriz, pode ser uma doença inicial, ou pode ser uma infecção assintomática do sistema nervoso central. Então, aí começa o nosso problema. Então, a gente tem que lembrar que mulheres, indivíduos infectados na fase latente tardia da doença, poderão ter negativação do seu VDRL em até 30% dos casos. Portanto, grávida com exame positivo, seja só treponêmico ou treponêmico e não treponêmico, se eu não tenho antecedente de tratamento adequado, ela tem que ser considerada potencialmente infectada com risco de infecção para a criança. Então, a gente tem que lembrar que gestante, por causa disso, a partir de 2006 no Brasil, sempre quando a gente usava o algoritmo habitual, começando o diagnóstico com o VDRL, ela sempre trazia prova treponêmica associada como recomendação para não perder aquele percentual de mulheres que estariam em latência com VD negativo. A gente pode ter problema na gravidez? Com certeza. A gestação é um problema para diagnóstico sorológico. Ela falseia muito. Anticorpos de imunomodulação da grávida dá falso positivo, tanto na prova sorológica de sífilis, quanto na de toxo, quanto na de HIV, de uma enormidade de doenças. Mas a gente tem que lembrar que falsa positividade é a minoria dos casos, não vai ser a maioria. Então, frente a uma prova sorológica positiva, tem que encarar que provavelmente aquilo é sífilis e deverá ser abordado como tal. Posso ter falso negativo na fase inicial? Posso. Posso ter na fase inicial em que não teve viragem ainda do VDRL e posso ter também falso negativo no efeito prozona quando é uma infecção tão recente, com tanto treponema circulando, que a prova sorológica pode ficar negativa. Mais recentemente, os laboratórios têm trabalhado com os testes imunoenzimáticos que a gente tem recomendado para cidades e locais que tenham infraestrutura laboratorial adequada, porque senão a grande maioria de grávidas vai ser recomendado testagem rápida, obviamente, pela emergência que é o diagnóstico e o tratamento de sífilis na gestação. A gente tem que lembrar que os testes imunoenzimáticos, eles são altamente sensíveis, são específicos, têm um desempenho sorológico bastante bom, tá certo? Mas eles também têm o problema de terem falsa positividade. Então, quando eu trabalho com a geração ELISA, se é negativo, eu posso afirmar que é negativo. Mas se é positivo,
eu vou ter que tentar confrontar, provavelmente com outras provas sorológicas, para tentar fechar diagnóstico. ELISA com VDRL de título alto, ok, muito provavelmente isso é sífilis, eu vou ficar tranquila. Lembrando que na gestação a gente sempre faz outra prova treponêmica que não ELISA para confirmar. Se eu tenho uma prova treponêmica não positiva, eu estou frente a um falso positivo do ELISA, que a gente estima que possa acontecer entre 5% e 10% dos indivíduos que chegam para a gente com teste imunoenzimático positivo na gravidez. E se eu tenho um teste treponêmico positivo, eu vou ter que rever a história do paciente, rever a indicação de tratamento. Se o tratamento for adequado, isso pode ter sido uma cicatriz sorológica, principalmente com título baixo, mas se essa paciente não refere tratamento ou é grávida, a gente tem que considerar sempre tratar ou retratar pela preocupação que a gente tem com o risco de infecção do feto e do recém-nascido. Então, a maioria hoje, a recomendação que a gente tem no nosso protocolo clínico é a testagem rápida, como estratégia diagnóstica para grávida, que deve ser feita primeira consulta, terceiro trimestre e parto de maneira universal, lembrando que quem já teve sífilis no passado vai ter um teste rápido positivo, portanto, aquela paciente que já tem antecedente de tratamento, eu não faço mais prova treponêmica, porque ela com certeza vai vir positiva, eu vou ter que me basear aí na questão da evolução do VDRL para essa mulher. E lembrando que para gestante, teste rápido, ele é treponêmico, ele fecha o diagnóstico numa paciente não previamente tratada, ele te autoriza a tratar e eu vou pedir VDRL mensal para segmento pós-tratamento dessa paciente. Então, eu posso trabalhar com punção de ponta de dedo ou sangue periférico, tanto faz, mas lembrando sempre que das provas sorológicas, principalmente em relação ao VDRL, ele vai dar falso negativo na doença muito precoce e falso negativo na doença tardia. Lembrando que aqui estão a imensa maioria das grávidas do país. Tá? A viragem do CLIA depois, né, dos testes imunoenzimáticos, depois do aparecimento do cancro, é similar ao do FTABS. A prova de microhemaglutinação demora um pouco mais, o VDRL em torno aí de 10 dias para soro converter. Então, o que a gente vê? Isso aqui é um dado nacional, mostrando que em 2022, 5% das grávidas diagnosticadas no Brasil com sífilis tinham teste não treponêmico negativo. Portanto, a partir da notificação de crianças infectadas. Então, a gente tem que lembrar que rastreamento sorológico para sífilis, o laboratório não é simples, ele é simples e barato de ser feito, mas a interpretação depende de todo um contexto epidemiológico e clínico. O mesmo exame pode significar cicatriz se eu tenho uma paciente adequadamente tratada e adequadamente acompanhada, pode significar latência se ela tem história desconhecida, pode significar infecção assintomática do sistema nervoso central, principalmente nessa situação que é uma das mais comuns que a gente vê em gestante, um teste treponêmico positivo com VDRL de título baixo. Então, infelizmente, não há exame sorológico que confirme doença em atividade em indivíduos assintomáticos. E esse é um problema que a gente vai ter que se basear na suposição de possível reinfecção, e eu sempre falo que se for grávida e tem dúvida, o melhor é tratar. Não perca tempo na abordagem adequadamente. O tratamento é com a velha e boa penicilina, continua o mesmo desde a década de 40. A gente tem que lembrar de sempre tratar parceria sexual, seja presuntivamente, porque eu sei que a transmissão horizontal é elevadíssima na sífilis, então ele pode estar na fase de viragem, se ele decidiu fazer o exame e o exame dele veio negativo, pode ser que ele esteja na fase inicial e eu vou fazer um tratamento presuntivo como doença recente. Se ele é assintomático, não quis fazer o laboratório, ele trata como possível latência de acordo com a infecção da paciente também. O segmento sorológico mensal com VD e outras DSTs que já são rotina no nosso pré-natal. Recomendação mais aceita é doença recente, que significa não é título alto de VDRL, é mãe com sintoma clínico. Eu posso usar dose única de penicilina benzatina, 2.400. Se eu tenho doença tardia, que é a imensa maioria das grávidas, assintomática, exame positivo, eu vou tratar com 7.200 no total. Lembrando que nos casos de acompanhamento sorológico inadequado e infecção positiva do sistema nervoso central, eu vou ter que usar cristalina, já que a benzatina não ultrapassa a barreira. Isso é eficaz? Olha, a eficácia é enorme em gestantes. A taxa de falha nesse serviço americano foi de 0,8% para mulheres tratadas no segundo trimestre avançado, 26 semanas. Ou seja, não é porque a penicilina falha que a gente está tendo problema com a questão de sífilis congênita nesse país. O que eu considero tratamento adequado do ponto de vista do feto? Sempre com penicilina, porque nenhuma outra droga penetra na barreira placentária e alcança o ambiente fetal. Quando eu trato uma mãe com sífilis, eu estou tratando um feto potencialmente infectado dentro do útero. Ela tem que ser feita com dose e tempo corretos, com o início do tratamento, pelo menos 30 dias, para eu ter tempo de cobertura fetal, e tratamento correto da parceria sexual adequadamente, para que eu tenha
evitar que essa mulher tenha o risco de reinfectar. A revisão sistemática mais da área de gineco, né, avaliando cifiloterapia em grávidas, mostra que a penicilina é a droga de escolha, ela continua sendo, depois de todas as opções terapêuticas que surgiram. A gente tem uma forte evidência para suportar penicilina em dose única na doença recente, pouca evidência para o melhor esquema em doença latente e tardia. Mas, aparentemente, pelos dados publicados de sucesso terapêutico, o esquema que a gente tem utilizado tem funcionado. Na realidade, ele não está sendo utilizado de maneira adequada e, por isso, as grávidas estão tendo problema. Ok. Bom, vou só finalizar, então. Eu queria só terminar aqui. A gente avalia a resposta ao tratamento a partir da queda de 2 diluições em 2 a 3 meses, seguida de nova queda de 2 diluições nos 2 a 3 meses seguintes. E lembrando que, normalmente, o título deve ser muito próximo ao início do tratamento. Tem vários estudos demonstrando que o intervalo entre você fazer o diagnóstico e começar o tratamento, num estudo australiano que teve menos de uma semana, a titulação mais que duplicou em doença recente. Ou seja, eu posso estar partindo de um dado inicial inadequado. Bom, obrigada. Queria falar muito de sífilis, mas vamos lá, a gente deixa para discussão. Muito obrigada.